aconselhar, deixa eu falar outra coisa. Pastor, eu perdi algum domingo aí, aconteceu um problema, não consegui vir. Você pode ir lá no YouTube e entrar lá e colocar lá, Pastor Renan Daniel, você vai me encontrar. E aí você pega as mensagens anteriores e ouça lá, escuta lá. Com certeza vai te fazer bem, amém, Jesus? Seja disposto a ir atrás, pastor, não quero perder, não pude vir no domingo passado, ou retrasado, aconteceu um problema, então eu vou lá ouvir. Se eu não me engano, tem todas as mensagens do domingo, tem. Às vezes pode não ter uma da semana, lá da quarta ou sexta, mas as do domingo, desde a Santa Ceia, se eu não me engano, estão lá. Você pode acompanhar aquela que talvez você tenha perdido, amém? Porque foram mensagens abençoadas. Vamos recapitular rapidinho para a gente entrar na mensagem de hoje. Primeiro eu expliquei o que é o autor, porque ali a Bíblia diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Quem é ele? É Jesus. Coloca para mim na Bíblia NVI, ô Samuel, que a Bíblia NVI fala assim, quer ver? Ó? Ele vai colocar ali para mim. Tendo os olhos fitos, ou seja, fixos, né, em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então eu expliquei aqui, o que é o autor? O autor é aquele que começa algo, que cria algo, que inventa alguma coisa. Então, quando Deus é o criador de algo, Ele também se compromete em ser aquele que vai terminar, aquele que vai concluir, diga glória a Deus, que vai dar uma conclusão, que vai dar um final. Esse é o Deus que nós servimos. Eu lembro que nós falamos muito na Santa Ceia o seguinte: Deus não começa nada que Ele não possa o quê? Terminar. Nós temos um Deus que o que Ele começa, Ele conclui, não deixa a coisa pela metade, amém, Jesus? Só que o que é que eu tenho que ver? O que é que eu tenho que prestar atenção? Isso é muito, mas muito importante. Nos outros domingos eu falei que você precisa observar se aquilo que você está investindo o seu tempo, que você está investindo os seus recursos, se aquilo é realmente da autoria de quem? De Deus. O que eu quero dizer da autoria de Deus? Se é plano dele, se é a ideia dele, se vem do coração dele, ou se é da autoria sua, está entendendo sim ou não? Porque eu falei assim, ó, a maioria das pessoas que estão sofrendo hoje na vida, sabe por que estão sofrendo? Isso eu falo sem medo de errar, a maioria das pessoas estão sofrendo porque estão querendo viver algo que não é da autoria de Deus para a vida delas, é da sua própria autoria, da sua própria vontade. E quando eu decido fazer isso, viver algo que não é da autoria de Deus para a minha vida, eu disse que nós estamos assinando um atestado de sofrimento. Lembra da Torre de Babel? A Bíblia diz que os homens eram muito unidos, né? Conversavam entre si, falavam a mesma língua, e eles tiveram lá uma ideia, um plano de autoria deles. Nunca foi da autoria de Deus. Irmãos, eles gastaram tempo. Imagina ali quantos tijolos foram gastos naquela torre que eles queriam construir. E foi tempo, e foi energia, e foi recurso, e não virou nada. Não virou nada. Porque nunca foi plano de Deus. Era coisa deles, plano deles. E Deus não aprovou aquilo. Então, a pior coisa que a gente pode fazer é lutar para viver uma coisa que é de autoria nossa, mas que nunca foi da autoria de quem? De Deus. Nós vamos sofrer, vai padecer, é aí que vai passar o tempo. E aí o triste é que Deus já tinha escrito desde o nosso nascimento um plano para nós. A Bíblia fala que desde antes de nós nascermos, os nossos dias já estavam escritos. Quem crê nisso, diga amém. Você crê que Deus tem um plano para a sua vida, sim ou não? Deus sempre teve. E a alegria, a felicidade, a realização completa do ser humano é viver esse plano. O triste é que muita gente vai passar muito tempo da vida, vai passar aí 50 anos da sua vida, 60, 70, até descobrir esse plano de Deus. E aí, meu irmão, depois que descobre, só tem ali pouco tempo de vida para viver a vontade de Deus. Quantas pessoas já ouvi falar, ao conhecer Jesus na velhice, né? Falar assim, poxa vida, agora que eu encontrei Jesus, já estou com os meus 70, 80, 90 anos, como eu queria ter conhecido antes. Mas pastor, e aí? Dá para voltar no tempo? Não dá. Mas eu creio que aqueles 10 anos que a pessoa tiver ainda para viver, se ela tiver mais 5 anos para viver, Deus pode fazer valer a pena tudo que ela perdeu nos anos que ela viveu fora do plano dele. Quem crê nisso, que a glória a Deus. E ainda que a pessoa aceite Jesus lá no leito da morte, lá no último suspiro, né? Porque tem gente que aceita Jesus no último suspiro.
Chega lá e está morrendo, alguém chega a tempo e fala, você quer aceitar Jesus? E a pessoa ali se arrepende e aceita Jesus. Ah, pastor, ela não viveu nada. Glória a Deus, ela vai viver a eternidade ao lado de Jesus, diga glória a Deus. Então ainda assim foi salva. Mas o bom é que você já começa hoje já a procurar saber se o que você está vivendo é da autoria de Deus para você. Porque o que é de Deus vai se cumprir, diga glória a Deus. Vai. Eu posso querer fazer igual Jonas, quando Deus disse para ele, vai para Nínive, ele quis ir para onde? Para Tarsis. Só quebrou a cara, só sofreu, e no final ele foi para onde? Em Nínive, onde Deus queria que ele estivesse, amém? Então é sofrimento, é perder um tempo desnecessário. Então analise a sua vida hoje e veja se o que você está vivendo é da autoria de Deus. Enfim, no outro domingo falamos aqui, domingo passado agora, que só está consumado depois que a palavra toda, a escritura dita ao teu respeito se cumprir. Eu citei aqui, quando Jesus estava na cruz, já no final da crucificação, está escrito assim, ó, e Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas, tudo estava terminado, ele, para que se cumprisse a escritura, ele disse, tenho sede. Quem estava aqui domingo passado, lembra dessa palavra? Estava tudo terminado, só que não estava consumado. Jesus não disse está consumado, preste atenção nisso, para você lembrar quem estava aqui, quem não estava, você vai guardar isso no seu coração. Jesus não declarou está consumado, enquanto não se cumpriu toda a escritura. E que escritura que faltava se cumprir? Lá atrás, se eu não me engano, acho que era o Salmo 62, ou 69, se eu não me engano, me fugiu aqui a memória, foi profetizado, o salmista escreveu que na cruz deram de beber vinagre a Jesus. Olha só, foi profetizado, foi escrito isso. E o que Deus falou, o que sai da boca de Deus, fala assim comigo, não volta vazio. Não volta, irmão, tem que se cumprir. Foi Deus o autor, então tem que acontecer. Quando Jesus então já tinha terminado tudo, já estava aos olhos de todos, né? Tudo concluído, ele fez aquela escritura se cumprir. Ele disse, tenho sede. Aí foram lá, eu até expliquei aqui o que era aquela esponja, o que era aquele vinagre, lembra? Pegaram uma esponja, colocaram no vinagre e colocaram na boca de Jesus. A Bíblia diz que aí cumpriu-se o quê? O que estava escrito. Aí Jesus entregou o seu espírito e disse o quê? Está consumado. O que quer dizer isso, pastor? Presta atenção nisso aqui, irmão. Eu até falei assim, eu imagino, meditando nisso, as pessoas que estavam ao redor da cruz, olhando e indagando por que Jesus não morria. Porque Jesus estava todo dilacerado. Eu imagino que havia, vamos dizer assim, havia vísceras de Jesus para fora. Jesus estava completamente desfigurado. O ladrão que estava de um lado não estava tão machucado e já tinha morrido. O outro ladrão do outro lado não estava tão machucado e já tinha morrido. E Jesus não morria. Por que Jesus não morria? Fala comigo, porque não tinha cumprido. Fala como é fé, fala, não tinha cumprido toda a escritura, toda a palavra. E isso é muito forte, irmão. Eu citei um exemplo aqui de Simeão. Lembra, Simeão era um velho, era um senhor de idade, mas foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E meu irmão, não adianta, o Simeão pegou aquela palavra no coração e disse, eu não vou morrer enquanto não se cumprir esta palavra. Irmão, e ele viu. Eu até brinquei aqui, alguém podia falar assim, Simeão não vai morrer, eu quero ver se Simeão não vai morrer antes de cumprir a palavra, vou pegar uma arma aqui e vou atirar nele. A arma ia travar, a bala ia para cima, para o lado, para o outro, mas não ia atingir Simeão, porque ele tinha uma palavra que precisava se cumprir, porque a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Alguém ligasse, Simeão sofreu um acidente, fica tranquilo, ele não vai morrer não. Por que ele não vai morrer? Porque ainda tem uma escritura que precisa se cumprir. Diga glória a Deus. Ô Simeão, fez o exame aqui. Infelizmente, Simeão, você tem uma doença muito agressiva. Você só tem mais uma semana de vida, Simeão. Ele ia falar assim, doutor, eu sinto muito. Eu sei que o senhor é médico, mas isso não vai acontecer não, porque ainda tem uma palavra na minha vida que precisa se cumprir. Olha o poder de uma palavra, irmão.
Eu falo que tem casamento que pode passar lá pelo fundo da agulha, pelo vale da sombra da morte, mas ele não vai morrer esse casamento, porque aquela esposa ou o marido segurou uma palavra, e esse casamento não morre enquanto a escritura não se cumprir. Diga glória a Deus. Eu falo que tem filho que pode passar lá, alguém ligar e falar: olha, seu filho não vai passar dessa, mas se aquela mãe segurou a palavra, aquele filho pode ir onde for, aquela palavra tem que se cumprir. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala assim comigo, ó, só está consumado. Fala: quando toda a palavra ao meu respeito se cumprir. Se você não tem uma palavra, tenha. Segura no teu coração que Deus falou com você, porque só está consumado, e Deus é o autor e o quê? Consumador. Ele não deixa a coisa pela metade. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, e só está consumado depois de cumprir toda a escritura. Diga glória a Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Isso foi domingo passado. Agora nós vamos entrar aqui em Romanos 11:16. Vamos lá? Romanos, capítulo 11, verso 16. Onde eu pedi para você deixar aberta a sua Bíblia. Romanos 11:16. Isso aqui que eu vou te explicar hoje é um princípio, é uma regra espiritual que ninguém pode mudar. E quando eu falo princípio, quando eu falo regra, o que você tem que entender? É que se você praticar esse princípio, se você praticar essa regra, meu irmão, você vai ver o resultado dela na sua vida. Amém? Toda regra bíblica que você pratica, todo princípio da palavra que você pratica, você vai ver o resultado dele na sua vida. Que princípio que é esse, pastor? Como eu disse, se Deus é o autor e o consumador, tem coisas que eu preciso então trazer Deus para o início. Por quê, pastor? Porque tem coisa que é responsabilidade minha colocar Deus no começo. Tem coisa que é responsabilidade minha colocar Deus nessa posição. Eu vou ler para você e aí a gente vai explicando, você vai entender melhor. Quem achou, diga amém. Diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Então presta atenção, não é à toa que eu estou te dando essa palavra, porque hoje está começando o mês, é o primeiro dia do mês, e eu vou orar por você em cima dessa palavra aqui hoje, por causa desse princípio que você vai entender. Começa ali, dizendo assim, ó: se as primícias, primeiro, o que são primícias? Fala comigo, primeira parte, começo. Então é o começo de qualquer coisa, ou a primeira parte de qualquer coisa, ou o início de qualquer coisa, as primeiras horas, primeiros dias, de qualquer coisa, a primeira parte. Então vamos lá. Se as primícias, ou seja, a primeira parte, são o quê? Santas. Sabe o que significa santo ou santa? Fala assim, separado para Deus, consagrado a Deus. Porque tem gente que fala, acha que santo é aquela pessoa que não tem erro nenhum, né? Que não tem nenhuma falha. Não tem nada disso. A palavra santo significa separado. É a mesma coisa que você vai ver na Bíblia várias vezes, que os apóstolos, eles escreviam muitas vezes cartas às igrejas, dizendo assim, ó: aos santos que estão em Listra, aos santos que estão em tal igreja, como se fosse hoje, aos santos que estão na igreja da graça. Não é que aqui não tem ninguém que tenha erros, é que aqui tem pessoas que estão procurando separar a sua vida do mundo, consagrar a sua vida daquilo que não presta. Então volta aqui para você não perder. Se as primícias são santas, se a primeira parte é separada para Deus, consagrada a Deus, qual vai ser o resultado? Também a massa o é. Fala assim, o restante também se torna. Olha o poder de, se eu consagrar a primeira parte, as primícias, a Deus, que é santificar isso, separar para Deus, consagrar para Deus, o restante se torna abençoado. Vamos ler a mesma coisa, só que com outro exemplo. Ele fala, se a raiz é santa, também os ramos são.
O que é a raiz? A raiz é a primeira coisa que nasce de uma semente. Planta uma semente para você ver. Qual é a primeira coisa que nasce da semente? A raiz. Ela começa para baixo. Se você plantar a semente num vaso transparente, que você consiga ver a semente, você vai ver. Quando ela começa a sair alguma coisa, não é para cima, é para baixo. Então, se a primeira parte ali daquela plantação, ela for consagrada a Deus, meu irmão, o restante, ou seja, os ramos também serão. E tem uma coisa interessante em relação à raiz também. A raiz geralmente é a parte que não se vê, né? É a parte que ninguém consegue enxergar porque fica debaixo da terra. Então, às vezes a pessoa vê os ramos, ou seja, vê aquilo que dá para enxergar, os resultados, fala, nossa, como essa pessoa está sendo abençoada, mas às vezes não percebeu que lá, antes de se ver os ramos, tinha uma raiz que foi separada e oferecida para quem? Para Deus. Então, o que eu quero que você entenda hoje? Que esse princípio é a regra para quem deseja ser feliz em qualquer área da sua vida. Qualquer área. Irmão, muitas vezes Deus, para ser o alfa lá em Apocalipse 21:6 fala, eu sou o alfa e o ômega. Eu preciso fazer de Deus o alfa. Eu preciso colocá-lo no início, para que ele seja também o consumador, para que ele esteja no final. Tem muita gente que não está atendendo esse princípio, que deixa Deus em segundo plano na sua vida, que deixa Deus em segundo plano nas suas decisões, e depois quer que o restante seja abençoado. E não tem como. Isso é em todas as áreas. Eu vou te dar vários exemplos aqui, se aplique no seu coração aquele que você se encaixar. Vou começar falando de família, por exemplo. Quem tem filhos pequenos aqui? Pastor, eu tenho. Menos de 10 anos, por aí, tem. Isso aqui é um conselho. Comece desde o princípio, separar o seu filho para Deus. Ensiná-lo no caminho. A Bíblia fala isso, ensina a criança no caminho que deve andar. E nem depois de velha, ela se desviará dele. Não deixa para depois não. Porque a hora que ele estiver lá mais velho, a hora que ele tiver a sua maioridade, estiver lá xingando a mãe, querendo bater no pai, querendo bater na mãe, ah, meu Deus, onde foi que eu errei? Talvez foi, fala assim comigo, nas primícias, os primeiros anos daquela criança. Eu falo que eu tenho uma e eu me preocupo muito, irmão. Eu falo de causa própria, eu me preocupo muito com a minha filha, porque não é porque a minha filha está dentro da igreja, que ela está aqui dentro da igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ela só pergunta assim para nós, que igreja que nós vamos hoje? Ela está todo dia dentro da igreja, mas não é por causa disso que ela é de Jesus. Não significa isso. Eu tenho que ensiná-la, eu tenho que separar ela para Deus, eu tenho que dar para ela o exemplo. Porque essa história também de que faz o que eu digo, não faz o que eu faço, também não funciona. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho, não é ensinar o caminho. O caminho é esse, eu não estou fazendo, mas você faz. Não vai, seu filho vai olhar para você, sua filha vai olhar para você, seu neto vai olhar para você, sua neta vai olhar para você. Então, se você quer ter lá na frente ramos abençoados, começa a abençoar desde a raiz. Tem mãe e pai que não traz os filhos para a igreja. Traga, meu irmão, traga. Ah, pastor, mas é criança, não sei o quê. Irmão, eu dou glória a Deus porque meu pai e minha mãe sempre me levaram para a igreja. São pequenos, mas eles têm um radarzinho que você nem imagina. Minha mãe começou a perceber que eu prestava atenção na mensagem. Eu lembro como se fosse hoje, quando ela ia falar da pregação lá para minha avó. O pastor pregou isso hoje, e ele falou, como foi que ele falou? Eu completava, ele falou isso, isso, isso. Ela ficou assim, eu falei, então eu estava prestando atenção. E eu era pequeno. Olha para você ver. Ah, pastor, ele fica aqui, rabiscando o desenho, deixa ele, dá um papelzinho para ele, deixa rabiscando o desenho, porque a anteninha está ligada. Está entendendo, sim ou não? Está pegando ali, você nem imagina. É assim ou não é? É. Você pensa que não está prestando atenção, está falando de vez em quando, eu me surpreendo. Eu vejo lá em casa. Papai, você falou isso, isso e isso na igreja. E eu nem imaginar que ela estava prestando atenção. Então começa desde pequeno, amém, Jesus? Você quer ter ramos abençoados? Você quer ter a massa abençoada? Começa das primícias. Tudo, desde o começo.
Graças a Deus você tem a sua oportunidade de criar o seu filho na presença de Deus. Então cria, consagra desde o começo. Eu falo com a minha filha desde o ventre, irmão. Eu consagrava ela. Quando fez o exame lá, minha esposa deu positivo, ela confirmou a gravidez, eu comecei todos os dias a orar na barriga dela e falar: minha filha pertence ao Senhor Jesus. Até o nome que nós escolhemos pensando primeiro em Deus, porque o significado tinha que ser algo que honrasse a Deus. Amém, Jesus? Tudo isso faz diferença. Por que não deu certo? Por que hoje? Veja o começo. Quando a gente olha o começo, a gente vê resposta para muita coisa. Escuta o que eu falei aqui, vou repetir. Quando você olha o começo, você vê resposta para muita coisa que está acontecendo hoje. Tem que ver. O começo na Bíblia é muito importante. Deus tem que estar no começo. Deus tem que estar no princípio. Vai começar um negócio, pastor, vou começar uma empresa, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Irmão, coloca Deus no começo. Consagra antes a Deus. Santifica a Deus, porque essa parte aqui, de santificar as primícias, é nossa responsabilidade. Deus abençoa o resto, quem está entendendo, diga amém. Mas colocar Ele no começo é responsabilidade minha e sua. Ele vai abençoar os ramos, mas santificar a raiz é responsabilidade de mim e sua. Em todas as áreas. Vai escolher o nome, ora a Deus, fala com Deus: Senhor, eu quero fazer assim, algo que honre ao Senhor, porque colocar Deus no começo é honrar Ele. Aí a pessoa vai lembrar de Deus só depois que já fez tudo, acertou tudo, aí a coisa começa a dar errada. Deus vai falar: mas você vai me colocar agora? E Ele não vai entrar, sabe por quê? Porque o único lugar que Deus aceita ser colocado é no primeiro. Se você deixar Ele para o segundo, Ele não vai entrar. Você vai estar sozinho, quem está entendendo, diga amém. Isso é em tudo. Vida financeira é o que eu mais falo. Irmão, tem gente que ainda não entendeu que o segredo da prosperidade são as primícias. A primeira parte é de Deus. Começa a praticar isso na sua vida para você ver. Eu sempre falo aqui, falo de boca cheia, que eu não sou um falador dessa palavra não, eu sou um praticante dela. Eu tenho feito isso. Minha esposa é testemunha, nós recebemos a ajuda de custo da igreja, a 10ª parte já volta, nem fica comigo. Eu já entrego na mão do meu pastor lá. Ela é a mesma coisa, ela tem as vendas dela lá, ela vende os sapatos dela, faz as coisas dela, e mesmo sendo a minha esposa, eu sou pastor dela. Ela chega, entrega na minha mão, eu abençoo. Está aqui o meu dízimo, a 10ª parte, eu abençoo. E eu falo, tenho visto na vida dela, na minha vida, o que Deus tem feito. Não tem outro jeito, meu irmão. Como é que eu quero que Deus abençoe o restante, se eu deixo ele por último? Se sobrar eu vou lembrar de Deus. Não vai sobrar, vai faltar. É isso que muitas vezes vai acontecer. Quem está falando isso não sou eu te mostro isso na Bíblia. Vamos lá rapidinho, coloca ali, eu não falei de manhã, coloca Provérbios 3:9, presta atenção, vamos ver lá. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Você vai ver que colocar Deus em primeiro, oferecer para Deus a primeira parte é honra. Esses dias atrás eu pregava aqui que honra gera honra, e é verdade, irmão. Quando você honra Deus, Ele te honra. Ele diz: eu honro aos que me honram. E é verdade, olha lá o que diz Provérbios, depois de Salmos. Se você abrir no meio da Bíblia é Salmos, depois de Salmos já vem Provérbios. Capítulo 3, versículo 9. O que diz ali? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias. Do quê? De toda a tua renda. Honra a Deus, meu irmão. Vai dar lá para a igreja, vai dar para o pastor. Você não vai honrar pastor, igreja não. Você está honrando a quem? A Deus. A Deus que lhe deu saúde, que lhe deu salário, que lhe deu emprego. E olha o que diz o versículo 10. Promessa, hein? E se encherão os teus celeiros de que maneira? Abundantemente. Então eu vou tirar primeiro para Deus, pastor, depois eu vou ficar chupando o dedo. O que eu vou fazer? Eu pego primeiro a minha parte, a 10ª parte eu devolvo a Deus, e depois eu faço o que com as contas? Se Ele é fiel, e Ele é, meu irmão, Ele está prometendo: se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os seus lagares. O que é isso, pastor?
celeiro é onde se guardava o mantimento, onde se guardava as colheitas. Hoje é lá a sua conta no banco, hoje é lá a sua despensa. Deus está dizendo: se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Por que isso, pastor? Porque eu estou aplicando o princípio de consagrar a Deus a primeira parte. Não é depois não, tem que ser o primeiro. E Deus vê isso. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. É no pouco, está chegando a sua mão, Deus, eu vou te honrar com a primeira parte de tudo que o Senhor está me dando. Você vai ver, meu irmão, a diferença que isso vai ter na sua vida. Ah, pastor, eu não acredito nisso. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Malaquias 3,10, ele diz: fazei prova de mim, diz o Senhor. Começa a colocar isso em prova na sua vida. Deus, eu vou começar a honrar o Senhor com a primeira parte. Na minha vida financeira também. Não é só vida financeira não, olha só, eu falei de filhos, falei de família, falei de vida financeira, mas tem todas as áreas. Vou falar com quem está solteiro aqui. Você quer começar um relacionamento? Meu irmão, a primeira coisa que você tem que fazer é consagrar esse relacionamento a quem? A Deus. Você quer algo que realmente dê certo? Quero, pastor. Então consagra quem? A Deus. Começa com oração. Se você, meu irmão, honrar a Deus com as primícias do seu relacionamento, todo o resto vai ser uma bênção. Diga glória a Deus. Todo o resto vai ser abençoado. Começa com oração, namoro, noivado e depois o casamento, e vai ser uma família abençoada. Muita coisa hoje que você talvez está vendo que não está dando certo, você tem que voltar lá no começo e ver. Pastor, o que faz? Já era desse jeito, quando eu vim para Jesus já tinha começado. Então fala: Jesus, hoje eu vou começar de novo. Faz de conta que está começando de novo, só para eu poder colocar o Senhor no começo. Diga glória a Deus. Pronto, começa de novo, fala: Deus, estou começando de novo e vou pôr o Senhor no começo agora. Agora é um começo de novo. Já que eu tinha começado eu nem te conhecia, não sabia, eu não tinha entendimento, agora eu vou começar de novo. Porque é muito importante essa regra. Hoje não estão nem aí mais para isso. Conhece hoje, amanhã já está morando junto, já está dormindo junto. É assim ou não é? Irmão, aí não sabe por que depois lá na frente não vai dar certo, porque não consagrou o começo a Deus, não honrou a Deus com as primícias, não honrou a Deus com a primeira parte, oração, namoro, noivado, casamento. Honra a Deus para você ver tudo em santidade, se depois os ramos, a família, não vai ser uma família abençoada. Diga glória a Deus. Creia, isso é em tudo. Vamos ver um outro exemplo, rapidinho, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, verso 16, lá no Novo Testamento agora. Quem está entendendo, diga amém. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Isso é em tudo, irmãos, no nosso dia. O dia que vai começar, a primeira parte, consagra a Deus. Hoje o pessoal fala muito assim, né? Devocional. Mas o que é esse devocional? Devocional é você consagrar a Deus a primeira parte do seu dia. Antes de você sair para trabalhar, antes de você fazer qualquer coisa, fazer a sua oração, ler a palavra, tirar um momento para quem? Para Deus. Colocar Ele em primeiro lugar. Irmão, olha, começa a fazer isso para você ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Começa todo dia, antes de você sair para trabalhar, fazer qualquer coisa. Deus, eu vou orar, vou pegar aqui a tua palavra, vou buscar. Você vai ver a diferença. Se você consagra as primícias, todo o resto é abençoado. Deus me deu uma frase, que eu até marquei aqui para não esquecer. Aqui ó, tudo que é consagrado a Deus, desde o primeiro dia, será abençoado até o último. Diga glória a Deus. Eu creio. Começa o seu dia na presença de Deus. Começa o seu mês, como você está fazendo hoje, na presença de Deus. Consagra a Deus a primeira parte. Você vai ver o que vai acontecer. Olha o que diz esse versículo de Colossenses capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas
que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa de quem? Por causa dele. Diga glória a Deus. Vou repetir, Ele é antes de todas as coisas. Será que na sua vida Ele é antes de todas as coisas? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Tem gente que hoje está casado, ou está namorando, está casado. Aí o marido deixa, vai embora, sei lá, fica doido, vira a cabeça, vai embora. Foi embora. Ai, pastor, não quero mais viver, quero morrer. Espera aí, e Jesus, onde que está nessa história? O marido foi embora, mas Jesus foi junto? Dá vontade de perguntar, né? Porque se Jesus é antes de todas as coisas, pastor, eu amava o meu marido, tem coisa que abala ou não abala? Abala muito. Mas Jesus era antes de quem? O meu marido. Eu ainda tenho Jesus, diga glória a Deus. Eu vou continuar. Minha esposa é testemunha, eu sempre falo, olha, filha, te amo, amo você, nós estamos juntos, mas se um dia você virar a cabeça, ficar doido e falar, não quero mais saber de nada, eu vou fazer para você, ó, vai com Deus, porque eu vou continuar. Jesus é antes, e ela sabe muito bem, Jesus é antes na minha vida. Antes. Não, mas você tem que ir comigo, que eu não quero mais saber de Jesus. Você não quer mais Jesus? Eu sempre te falei, você vem depois, Jesus primeiro. E na sua vida tem que ser a mesma coisa. Se um dia está amarrado, repreendido em nome de Jesus, eu ficar doido, falando, não quero mais saber desse negócio de igreja, de ser pastor, quero um mundão mesmo, vou embora. Você continua, porque antes de mim na sua vida é quem? É Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não dá a entender, irmão, as pessoas hoje. Acho que por isso que muita gente acaba se afastando da presença de Deus e acaba se desviando. Sabe por quê? Porque Jesus não é antes. Ah, por que você se afastou? Ah, porque o pastor errou, o ciclano lá traiu a esposa, eu me escandalizei porque o Beltrano estava em adultério. Ah, o ciclano, o Beltrano, está certo. Mas e Jesus, onde que está na sua vida? Ele é antes de todo mundo. Diga glória a Deus. Não, Ele é antes. Tem que ser antes. Ah, mas se você não fizer, eu vou ficar chateado com você. Olha, se me desculpe, eu não queria te deixar chateado. Mas antes de você vem Jesus. Se você tiver que ficar chateado, infelizmente não vou poder fazer nada. Ah, mas se você fizer assim, eu vou ficar com raiva. Olha, eu não queria deixar você com raiva, mas me perdoa, antes de você é quem? É Jesus. Povo de Deus, nós temos que começar a servir Jesus assim. Ele tem que ser antes de todas as coisas. Quando Ele é antes de tudo, meu irmão, as coisas podem até te abalar, mas não vão te derrubar. Porque vem Jesus antes. Ame os seus filhos, mas antes deles tenha quem? Jesus. Ame seu marido, sua esposa, mas antes deles tenha quem? Jesus. Nada vai te derrubar. Coloca para mim na linguagem de hoje, olha como isso é forte, presta atenção. Na Bíblia, a linguagem de hoje. Ele fala assim, ó. Antes de tudo, Ele já existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é antes de todas as coisas, Ele conserva tudo em ordem. Eu só não posso perder Ele. As outras coisas podem até acontecer, mas se eu tenho Ele, tudo continua. Diga glória a Deus. Eu estava contando lá em Lavina que eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um irmão. Como eu aprendi com aquele irmão? Era um obreiro, o obreiro Vicente. Seu Vicente, pensa num homem de Deus. Pensa num homem manso. Você olhava para ele assim, só de olhar para ele você sente paz. Pensa num homem de Deus. Seu Vicente, um senhor, eu brincava, eu chamava ele de Simeão. E às vezes a gente estava lá na igreja, como eu aprendi com ele. Aí tinha lá um exemplo lá, vamos arrumar lá o ventilador. Seu Vicente, vamos lá. O seu Vicente sempre pronto, um homem de Deus. Pensa numa pessoa dedicada. Sim, senhor pastor, vamos lá então. Vamos pegar a escada. Pega a escada, seu Vicente. Coloca aí, seu Vicente, deixa eu subir na escada. Ô pastor,
pastor, não é por nada não, com todo aquele jeitinho dele, vamos orar antes? Nossa, irmão, pensa numa vergonha. E o pastor já, viu? Ô, seu Vicente, me perdoa, não, vamos orar antes. Vamos orar, homem de Deus. Aí pegava na minha mão, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor esse ventilador que nós vamos trocar. Jesus, esteja aqui presente. Irmão, isso, pensa na vergonha. E eu orando assim, verdade, Jesus, me perdoa. Ei, irmão, tem uns homens de Deus que a gente tem que andar junto com eles, não é? Pensa que eu aprendi com esse homem de Deus. Aí daqui a pouco, ô seu Vicente, vamos fazer não sei o quê, porque já está quase na hora do culto, pega lá, corre seu Vicente, vamos começar. Pastor, vamos fazer uma oração antes? Tudo era assim, irmão. Tudo. Ele é antes de? Lê comigo ali, comecinho da frase. Ele é antes de? O que às vezes as coisas dão errado? Aí a pessoa vai reclamar, mas por quê? Mas que besteira, orar para trocar um ventilador. Sabe o que ele falava para mim? Ele falava assim, pastor, pelo amor de Deus, o senhor é homem de Deus, o senhor não pode cair dessa escada, o senhor tem muita gente ainda para ganhar para Jesus, vamos orar antes. Chegava até a me emocionar, pastor, pelo amor de Deus, aquele jeitinho dele, o senhor é homem de Deus, vai que acontece alguma coisa, o senhor cai dessa escada, o senhor tem que pregar amanhã. Vamos orar antes, pastor. Pensa num tapa bom que o Espírito Santo me dá com aquele homem de Deus. E às vezes você não faz isso. Irmão, eu aprendi. Eu estava brincando, falando com o pessoal lá na Vina. Esses dias eu inventei de colocar um ar-condicionado lá em casa. Irmão, estava quente demais. Eu não estava aguentando. Só que o ar-condicionado estava caro. Eu fui comprar um mais barato, aqueles que você tem que fazer o quadrado na parede, enfiar ele lá. Aí eu comprei esse aí, que estava barato. Escuta só. Aí eu comprei um ar-condicionado, mas não tinha o dinheiro para pagar alguém para fazer o buraco. Eu pensei, quem vai ter que fazer o buraco? Eu, esse que vos fala. Falei, eu vou fazer o buraco. Não dá. Mulher, nós temos que fazer um buraco aqui, porque senão nós vamos dormir de noite. Está quente demais. Fui lá fazer o buraco. Peguei uma maquita lá emprestada, logo eu, que nunca tinha furado um buraco na parede na minha vida. Na hora que eu fui fazer, o que eu lembrei? Eu lembrei de seu Vicente. Falei, não, peraí. Deixa eu orar antes. Falei, Jesus, eu vou fazer esse negócio aqui, o senhor sabe que eu nunca fiz. E uma coisinha assim, o diabo te pega. Pega ou não pega, irmão? Pega. Eu falei, não. Jesus, vou furar um buraco nessa parede, o senhor sabe que eu não tenho dinheiro para pagar o pedreiro, que é o homem que podia fazer, e eu mesmo vou ter que fazer. Então me ajuda, Espírito Santo, me dirige aqui, faz eu fazer esse buraco do jeito certo. E amém, orei, abençoei, fui fazer o buraco. Irmão, aconteceu um negócio simples, mas escuta só. Eu fui furar esse buraco, quando eu comecei a furar, na parte de cima apareceu uma coluna de ferro. Não dava para continuar. Aí eu fui para baixo. A hora que eu fui para baixo, o que apareceu? Outra coluna de ferro. Você ri porque não foi com você. Não tinha mais como continuar para baixo. Eu falei, Jesus, eu orei antes. Eu não aceito, não. Fora que eu já tinha deixado a casa, que a Graziela quase ficou louca. Tinha poeira, pó, até dentro das gavetas. Aí eu falei, Senhor, e agora? Falei, Jesus, chegou aqui. Eu falei, eu tenho certeza que esse espaço dá. Que o Senhor está comigo nesse negócio. Esse ar vai ter que entrar aí. Eu fui lá e tirei o que dava para tirar. Do ferro não tinha como passar. A hora que eu coloquei o ar-condicionado, irmão, passou assim, mas passou. Diga glória a Deus. Quase, se eu não oro antes, eu podia ter perdido todo o serviço, passado vergonha, ter que tampar o buraco, abrir outro buraco. Sim ou não? Parece coisa pequena, mas eu estou falando para você, irmão. Coloca Deus no início de tudo, se fosse uma coisa grande. Está entendendo? Tem gente que vai fazer negócio, não faz uma oração antes. Tem gente que vai comprar, vender, não fala com Deus antes.
Faz a oração, coloca Deus no começo, diga glória a Deus. Você não vai se arrepender, depois você vai ver que nas coisas simples Deus vai estar. Se a primícia é santa, aqui que nós lemos, a massa também é. Se a raiz é santa, até os ramos são. Coloca Deus no começo, Ele tem que ser antes de tudo. Olha o versículo seguinte, eu vou ler na Bíblia corrigida, depois eu vou ler na linguagem de hoje. O 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha preeminência. Tem tradução que fala primazia. Tem alguma Bíblia que fala primazia aí? Está escrito assim, primazia. Sabe o que significa primazia ou preeminência? Significa que ocupa o primeiro lugar, ou o lugar mais importante, que tem a prioridade. Diga glória a Deus. Tem que ser, irmão, para Ele a primazia. Ali na linguagem de hoje diz assim, ó, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é Ele que dá vida ao corpo, Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Diga glória a Deus. Jesus tem que ter o primeiro lugar em tudo. Na família, é no casamento, é na vida financeira, é em casa, é nas decisões. E aí você vai ver se cumprir o que a gente conhece bem, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é aquilo que Deus quer. E todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Você busca, você faz o esforço para colocar Ele no começo e o restante Ele abençoa. Faça isso. Fala, Deus, vou consagrar esse dia ao Senhor a partir de hoje, esse primeiro dia do mês. Eu quero que o Senhor esteja em primeiro lugar em tudo que eu for fazer. Tudo. Antes de tudo. Você vai ver, irmão, as coisas começarem a ser abençoadas na sua vida. Pode ser que nem tudo dê certo, mas até aquilo que não dê certo vai cooperar para o bem, porque você colocou Deus no início e Ele abençoa o restante. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece. Amém.